Opa! Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje é Dia Nacional do Livro e todo mundo fala da importância da leitura, que como ler faz bem para a cultura, faz bem até para o cérebro, mas a verdade é que as pessoas estão com menos tempo mental, menos concentração para ler, né, Gui? É verdade. Oi Pedro, oi Luísa, Miriam. Com certeza, todo mundo está com menos concentração. Tem esse estudo, né, de que a leitura profunda ela é uma leitura que realmente te leva a fazer as conexões que você precisa para aproveitar aquela leitura para além do prazer que uma leitura já dá. E cada um tem suas estratégias, né? Eu, por exemplo, que leio bastante durante o dia, assim, para trabalho, quando eu quero fazer uma leitura mais relaxada, eu normalmente leio em casa, eu boto uma música, tem gente que não gosta, mas eu gosto de botar uma música mais ambiente, uma coisa assim bem descontraída, e aí eu entro naquele universo da leitura e normalmente acabo sendo levado pelos braços de Morfeu. E você, Miriam? Os cientistas falam que a leitura profunda, ela beneficia o cérebro porque a gente consegue, assim, novas conexões cerebrais mesmo, é uma questão da plasticidade até do cérebro. Mas eu não consigo ler muito antes de dormir, Gui, porque eu já estou exausta, assim, eu deito na cama já querendo dormir e apagar, leio 2 parágrafos e não aguento mais. Aí, como muita gente também está com dificuldade de concentrar na leitura, né, porque o que os cientistas falam é que essa leitura profunda não é aquela leitura rápida que você faz de um texto curtinho, que você viu numa tela, ou que você está lendo ali no celular. A gente está lendo muito mais essas mensagens rápidas, mas que com essas mensagens rápidas a gente não atinge esse estado mental que propicia e beneficia essas novas conexões. Então, Gui, eu queria saber, eu não consigo ler ouvindo música, eu preciso de silêncio absoluto. Qual que é a sua dica para as pessoas conseguirem fazer uma leitura profunda? Olha, eu acho assim, a primeira coisa é você tentar se desconectar do mundo ao redor, né? A música me ajuda a fazer essa desconexão. Para outras pessoas é simplesmente botar o celular no mudo, ter uma luz boa, estar mais à vontade ali para ter aquele momento íntimo da leitura, porque a leitura ela exige uma concentração, ela exige uma atenção que a gente está cada vez mais em falta com ela, né, na vida real, né? E tem vários jeitos de você chegar também a outras, a se forçar a ler, né? Se a leitura não está vindo de uma maneira fácil, por exemplo, um dos jeitos muito legais é que você sabe melhor do que ninguém são os clubes de leitura, né? A Miriam, por exemplo, tem um clube de leitura. Conta pra gente um pouquinho como é que são os seus clubes de leitura. Então, o meu clube surgiu um pouco dessa minha vontade de ler mais. E aí eu montei um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 140 pessoas. Todo mês eu escolho um livro, é um livro curto, porque as pessoas consigam dar conta de ler em um mês. Então eu faço essa curadoria e também faço acordo com as editoras para que elas deem desconto para os membros do clube. E aí a gente vai trocando informações sobre o livro, dividindo notícias ligadas a esse universo da literatura e depois, no final do mês, a gente faz uma reunião, é online, né? Então a gente faz pelo Meet e tal, e não é uma aula, não tem nada a ver com aula, não tem nenhum grande especialista, assim, até tem pessoas que entendem bastante de literatura no grupo, mas em geral são pessoas comuns, assim, como eu, que querem ler mais, que querem poder falar, gostei desse livro, fiquei com raiva desse personagem, adorei tal coisa. Então acabou virando um encontro entre amigos e a gente divide a nossa experiência da leitura, inclusive de poder dizer, esse livro tá difícil, eu demorei para concentrar, porque livro tem um pouco aquela coisa, não tem, Gui? Assim, às vezes o começo dele não vai tão bem e depois quando você engata, você não quer mais largar o livro, né, Gui? É verdade. Eu participei de poucos clubes de leitura na vida, assim, eu fiz alguns quando eu era mais jovem, mais ligados a livros até de não ficção, para, sei lá, entender a realidade brasileira numa época, depois para entender questões ecológicas numa outra, mas eu gosto da leitura meio em casa, assim, sozinho e tal. Mas existem várias opções de clubes muito legais e nos mais diferentes formatos, né? Você tem clubes online, por exemplo, como Escrevedeira, tem clubes
clubes online que são muito legais. Você tem esses clubes que você junta os amigos e se reúne. Você tem também algumas ofertas de editoras e livrarias que fazem tipo uma cesta de orgânicos de livros, que é super legal, porque você não sabe exatamente o que você vai receber. Eu, por exemplo, assino a da Ubu, que é uma série, normalmente, de livros de não ficção, muito interessantes, de assuntos que talvez eu não fosse escolher. Às vezes vem lá um livro de psicanálise, que não é exatamente o livro que eu mais queria, mas quando eu entro ali naquele livro, eu me divirto, ele vem com uma ficha para você entender ali, para você interagir, também para você poder fazer uma devolutiva para a editora. Ou seja, é legal. Tem, até para quem tem um clube de leitura da Roberta Martinelli na Eldorado, que é muito divertido, né? Você levar para o rádio, que é esse outro ambiente, essa paixão pela leitura, pela discussão da leitura. Agora, me diz uma coisa, Miriam, você que tem clubes de leitura, qual é a dica? O que você está lendo agora? O que você gosta de ler? Então, uma coisa importante, isso que você falou, do Clube do Livro, é que tem que ter uma diversidade, assim, de assuntos. Então, eu busco muito uma diversidade de assuntos, de editoras, para não ficar lendo sempre aquele mesmo livro, porque isso faz com que o clube fique mais dinâmico, né? Então, tem clubes especializados, sei lá, fazem uma literatura só sobre um assunto. Mas eu acho legal esse clube que quer fisgar as pessoas para retomar o hábito da leitura, que traga muita diversidade. E você citou a Escrevedeira. Eu adoro a Escrevedeira, né, que é um centro cultural aqui de São Paulo, que tem cursos, que tem clubes de leitura. E nesse mês de novembro a gente vai ler no meu Clube do Livro A Maior Mentira do Mundo, que é um livro da Luciana Gerbovic, professora lá e fundadora da Escrevedeira. Olha lá, a gente tem até aí a imagem na tela para vocês conhecerem o livro. E para encerrar esse quadro, o Gui também vai dar uma dica de livro. Qual que é essa dica, Gui? Bom, a minha dica é mais analógica, né? Eu estou com o livro aqui. É o Projeto Quirino, do Tiago Rogero. Não sei se vocês já ouviram o podcast do Tiago, que foi lançado em 2022. É um podcast que olha para a história do Brasil de uma maneira afrocentrada, ou seja, ele não faz um revisionismo histórico, mas ele muda a lente na hora da gente olhar para a história, e aí ele vem desde a independência do Brasil, fala obviamente muito da escravidão, mas também fala da nossa história atual. É um livro super interessante, eu acabei de ler, ele chegou ontem em casa físico, mas eu li no PDF, essa coisa de jornalista, porque eu entrevistei o Tiago para o Meio no último sábado. Inclusive, se você for no site do Meio, você pode ver a entrevista. É uma leitura super legal, ela é quase uma leitura oral, você sente assim que você está com o Tiago no seu ouvido lendo o livro, e ele vai um pouquinho além do podcast na pesquisa mesmo. Ele ouve mais fontes, ele fala de mais gente, mas ainda assim é um livro bem gostoso de ler. Assim, eu adoro, entrou no meu hábito aqui ler esses livros de não ficção, porque antes eu era assim aquela pessoa que, como eu trabalhava com realidade, a única coisa que eu gostava mesmo de ler era ficção, principalmente poesia. Eu lia pelo menos todo dia, para eu descomprimir, eu lia um poema antes de dormir. Hoje em dia eu já estou mais variando as minhas leituras. Eu adorei isso de ler um poema antes de dormir. Olha que coisa mais fofa. Gente, o legal pode ser lendo um poema, se aproximando de um clube de leitura, com as dicas do Gui, ler ouvindo música. O legal é que a gente consiga ler, e eu não estou dizendo que é fácil, né, porque a gente está sempre sendo bombardeado pelas telas, pelas redes, mas assim, quando a gente atinge esse nível que os neurocientistas dizem que é da leitura profunda, o cérebro da gente chega numa espécie de estado meditativo, e isso acalma, traz prazer, é uma coisa muito benéfica, né, Gui? Não, sem dúvida, né? E tem essa questão da plasticidade do cérebro, né? A gente sabe que existe isso. Tem um livro que já é antigo, tem uns 15 anos, que chama Why Google is Making Us Stupid, que ele traz vários exemplos de como a tecnologia está deixando a gente mais idiota. E justamente porque a gente passa a deixar de usar certas áreas do cérebro. Pedro com certeza leu esse livro, não é, Pedro? Eu li, Gui. Eu acho que foi lançado aqui no Brasil, inclusive.
Então é uma maravilha. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar o nosso cérebro mais ativo, mais inteligente, porque esse dia a dia cheio de telas, cheio de velocidade, ele pode emburrecer a gente. Estamos criando uma geração de miolo mole, né, Gui? Precisa moldar. É uma ginástica para o cérebro a leitura, né?